Uma conversa de olhos fechados, pés descalços, coração aberto e sem necessidade de performar ou acertar. Apenas ser e estar. Um reencontro consigo, no aqui e agora. Sem pressa e sem cobrança, e deixar que isso seja o suficiente. Este espaço nasce para acolher quem deseja e escolhe estar em paz e cultivar, até que enfim, né? Uma vida com leveza. Respira, pega seu chazinho e seja muito bem-vinda ao Clube da Leveza. Tente outra vez, é o tema de hoje, vamos falar disso. Seja muito bem-vinda ao clube. É um prazer imenso estar aqui, que bom ter a sua companhia, que bom ter você aqui, que bom poder falar com você, coisas que ficam aqui na minha cabeça, ficam aqui no meu coração e que eu sinto tanto desejo de compartilhar. Nós já nos encontramos muitas vezes ali através do YouTube, já nos encontramos muitas vezes através do Instagram também, e agora a gente tem uma nova casa, um novo lugar para acolher as ideias, os pensamentos, as percepções da vida. Vamos juntas nesse caminho. Eu sei que é desconfortável enfrentar a verdade de que nós somos humanas e falhas, de que a constância às vezes se parece mais com o clima inóspito aí de um planeta perdido do que com a firmeza que a gente conhece das estações. E ainda assim, a gente vai precisar chamar de constância, mesmo que a nossa constância não seja aquilo determinado por certas pessoas ou por certas ideias. Para poder dar um sentido, né? Um significado para uma narrativa de uma vida que acontece e de uma vida que vive, uma vida que sofre, que é podada, que é moldada, destruída, reconstruída, manejada, perdida e encontrada, uma vida que acontece. Nuances diversas de um texto que pode ser lido de acordo com os olhos e o coração de quem lê. E aí, às vezes, a sua constância, que para você é constância, pelo olhar do outro não vai ser. E às vezes aquilo que faz sentido pro outro, pra você não vai fazer. E tá tudo bem, tá tudo certo. É por esse caminho que a gente vai trilhar a nossa percepção de hoje. É nesse lugar estranho, mas é um lugar quentinho e aconchegante, criado por nós, quando a gente se permite se acolher. Mas que pode ser um lugar frio, denso e cortante, de acordo com o olhar, o julgamento, o peso que vem do outro. Isso daí eu acho que é um lugar comum para todos nós, né? Esse lugar de ter que tentar outra vez, começar de novo e sentir que às vezes não é tão bem visto assim, mas que a gente possa, ao menos a gente, né? Se encontrar nesse lugar e se permitir viver esse lugar de tentar outra vez com uma certa leveza. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, eu atendo todos os dias diversas pessoas e muitas das vezes na terapia eu preciso fazer um exercício com a pessoa ali para a gente entender se aquilo que ela deseja realmente cabe na vida, naquele momento. E de aquilo que ela tá tentando dar conta e seguir em frente, se tá cabendo também. E a gente faz alguns exercícios, né? Como fazer uma lista de prós e contras, avaliar com cautela cada informação, fazer uma reflexão de um lugar de conexão emocional mesmo, e não só de um espaço cognitivo. E aí, muitas das vezes, a gente entende que não cabe, tem certas coisas que não cabem. A nossa intenção é a melhor possível e é de que a gente seja sobre-humana e que a gente possa fazer coisas inimagináveis e fazer tudo caber numa vida que é curta e que é limitada. Mas às vezes a gente não consegue. E aí, muitas das vezes, mesmo querendo que tudo caiba, que tudo faça sentido, que tudo se encaixe dentro daquele espaço, a gente precisa fazer uma pausa. E essa pausa não vem marcada muitas das vezes por leveza, né? Vem marcada por angústia. Mas já para ir ilustrando e trazendo também uma percepção, então será que tem algo aí na tua vida, na minha vida, na nossa vida, que a gente precisa observar se isso cabe nesse momento? Se tá trazendo angústia, tá trazendo peso? Será que não é o momento, às vezes, de dar uma pausa e entender que esse tentar outra vez é possível também? Que essa pausa não é uma desistência, essa pausa é só um respiro no meio do caminho e que a oportunidade de fazer de novo virá. A vida não termina amanhã, se Deus quiser, né?
Isso aí não depende da gente, mas a gente tem uma esperança de que a vida não termine amanhã. Então, amanhã a gente vai ter oportunidade de fazer outras coisas. E aí, quando a gente coloca certos projetos nesse lugar de vai pra lista do vou tentar outra vez, a gente tira um peso, a gente tira uma sobrecarga, a gente tira uma dor. Porque a gente entende que somos humanos mesmo e que nem tudo cabe naquele espaço. E de que isso é uma possibilidade. Você consegue abrir espaço para essa possibilidade na sua vida de fazer esse exercício e de ver se, com o tempo que você tem, com a energia que você tem, com o espaço psíquico que você tem, né? Se aquilo que você tá fazendo hoje tá mais te trazendo alegria, leveza, tranquilidade, ou tá mais te trazendo peso, te levando para um lugar de adoecimento. E se agora não é hora de pegar aquilo que tá ali num lugar de tormenta e colocar nessa lista do vou fazer daqui a pouco. Eu fui inspirada por trazer esse tema do tentar outra vez, tente outra vez, faça de novo, através de um podcast que eu ouvi da Elisama Santos. E aí nesse podcast ela fala sobre desistir e da importância, né, de soltar aquilo que tá nas nossas mãos para que outras coisas caibam em nossas mãos. Não dá para segurar tudo ao mesmo tempo. E às vezes, para caber coisas novas em nossas mãos, a gente precisa abrir mão daquilo que é velho, tá obsoleto, aquilo que não tá cabendo mais mesmo, não encaixa na nossa vida. Mas a partir do podcast dela e dessa experiência perceptiva a respeito do desistir, eu pensei sobre a importância aí da gente, então, se permitir tentar outra vez, né? Então, é isso, até aqui é isso. Vocês desculpem se eu ficar um pouco perdida, pode ser? Porque eu estou tentando outra vez, mas tentando de uma outra perspectiva, e falar sem olhar nos olhos de vocês aqui através de uma câmera pode ser um pouco confuso ainda. Mas acho que estamos indo bem, hein? Acho que estamos indo bem. Se você chegou até aqui, você pode colocar um brilhinho nos comentários, sabe aquele 3 brilhinhos assim, que tem dos emojis? Ou um coração, pra eu saber que você chegou até aqui, que você tá me apoiando. Muito obrigada. Vamos tentando outra vez, né? E aí, eu não sei se é só a minha mente ou se a tua mente também faz isso, mas fica aí cheio de deverias. Deveria isso, deveria aquilo, muitas pressões que precisam se espremer para poder caber todas elas aqui na minha mente, porque deveria tudo. Mas ao mesmo tempo, a gente não deveria nada, né? Porque afinal de contas a gente não deve nada pra ninguém, a gente não deve nada nem pra gente mesmo. E a gente não deveria tudo, não. Isso é uma lógica irreal, isso de poder tudo, de dever tudo, de ter que fazer tudo. Isso não é nem possível, só que a gente inventa na nossa cabeça e a gente inventa ao rolar o feed, porque a gente tá vendo a narrativa de diversas pessoas fazendo, e aí você pega 20 pessoas fazendo as coisas e você esquece que é fragmentado e que são 20 pessoas, você coloca como se fosse uma única pessoa dando conta de tudo, e aí você traz uma pressão pra sua vida de que você deveria sim fazer um monte de coisa e dar conta de um tanto de coisa. Só que a vida é um paradoxo, a vida é uma coisa doida, né? E aí a gente deseja muita coisa, mas somos seres limitados. Então, nessa vida limitada, tudo pode acontecer, inclusive nada. E como que você lida com isso? Com essa impossibilidade de ser tudo, de fazer tudo? Você se permite? Será que na sua mente tem espaço para isso? Ou será que a forma como você tem vivido aí tá sendo mais de um lugar de peso, de sobrecarga, de eu deveria fazer tal coisa, só tem cobrança e peso. E aí, todas aquelas partes onde você dá conta das coisas, onde você dá conta de levantar da cama, respirar, fazer uma atividade física meia boca às vezes, uma alimentação ok, e cuidar das pessoas que você ama, estar perto das pessoas que você ama, e você vai lá e faz o seu trabalho, e você relaxa de vez em quando, e você fica perto de quem você ama, e isso aí não tá valendo nada, não? Esse básico aí da vida, que já gasta tanto da nossa energia, porque quanta energia a gente gasta pra fazer uma coisa básica, não é verdade? Então, será que esses deverias aí, que ficam na tua cabeça, estão ocupando que espaço? Pra que eles estão aí, né? Eles estão servindo a quem? Eles estão servindo a você? Porque quando algo te serve de verdade, aquilo te leva pra um lugar melhor,
Então, esses deverias que ficam aí na tua cabeça estão servindo a você? Estão te levando para um lugar melhor, para um pensamento melhor, para uma visão de mundo melhor, para um lugar de mais acolhimento, mais amor, mais aconchego de você com você mesma? Ou esses deverias estão te levando para a dor, para o sentimento de que você não é capaz de fazer as coisas, de que você não dá conta, de que não é boa o suficiente? Para onde que esses deverias estão te levando? E quando eles chegam, se pergunta mesmo, você tá a serviço de quem? Você tá aqui, o pensamento estranho? Você tá a serviço de quem? Você tá aqui por quê? Quem é que te mandou aqui, né? É a pressão da sociedade? É uma coisa que a sua mãe te falou lá nos anos 80 e que você guardou no coração como sendo uma verdade? E que já tá na hora da gente desprender aí e deixar ir embora esse pensamento que era da sua mãe, mas que não precisa ser seu? Não é uma verdade sobre você? Não é uma verdade sobre você. Ou aquilo que você escutou do seu pai, ou de um tio, ou de uma avó, ou de uma pessoa, qualquer pessoa próxima, uma professora, de repente, ali na escola, e que te colocou nesse lugar de vários deverias, vários pesos na sua mente. E que às vezes está na hora de abrir mão agora, através desse questionamento. Você está a serviço de quem? E eu não permito que você ocupe esse lugar na minha mente, na minha vida. Eu não permito, eu não te dou espaço, eu não te dou abertura. Porque você está a serviço de quem? Que não é a serviço de mim, do meu bem-estar, do meu autocuidado, do meu amor próprio. Então, nessa parte da reflexão, a gente fica com esse lugar de quantos deverias estão ocupando a nossa mente e do quanto que isso é prejudicial e de onde é que a gente se perdeu, que dia foi que esses deverias aí ficaram ocupando um lugar de destaque e fazendo com que você não observasse aquilo que você faz de bom, aquilo que você tá fazendo, que tá dando certo, que tá ok. E aí esses deverias ficam te empurrando para um lugar de cobrança e de sobrecarga. Trazendo uma experiência pessoal, eu fiquei bastante tempo nesse lugar do deveria fazer um podcast, deveria trazer esse formato, deveria, e não só colocar ali no formato de vídeo, e uma pressão mesmo em relação aos caminhos que a minha vida tomaria dentro da produção de conteúdo. Mas eu percebia que esses deverias não estavam a serviço do meu bem-estar, do meu conforto. Que muitas das vezes esses deverias estavam a favor da pressão, da sobrecarga, que é um lugar muito conhecido para mim desde a vida toda. Já nasci nesse lugar de sobrecarga, de entender que as coisas precisam acontecer sim, não importa se dói, não importa se machuca, não importa. Você tem que fazer. É um lugar difícil, né? É um lugar que dói, é um lugar triste, é um lugar solitário. Mas é um lugar que se instalou. E aí é um lugar que eu vivo flertando às vezes, porque por ser conhecido é um lugar fácil de voltar, mas que eu preciso manter distante de mim, sabe? Tipo, por favor, não fique aqui, por favor, me deixa ser livre de você, me deixa ser leve, me deixa viver uma outra narrativa pra minha vida. Então, quando eu percebi que a produção de conteúdo estava indo na contramão da leveza na minha vida, eu precisei fazer certas pausas, organizar certas coisas e entender o que era prioridade e o que eu realmente deveria de verdade, não o que eu deveria, porque eu estava supondo que expectativa de quem, né, gente? Ninguém tá criando expectativa em relação a mim, mas é uma ilusão que é como se fosse assim, é como se eu imaginasse e sentisse que existe um peso de uma expectativa, mas ninguém de verdade tá apontando o dedo pra mim e criando e dizendo sobre essa expectativa ou criando essa expectativa. Mas é um lugar mental tão adoecido de que as expectativas existem e que elas precisam ser cumpridas, que as próprias vozes da minha cabeça vão trazendo uma narrativa que vai me deixando nesse lugar de como se existissem vozes mesmo que estão me obrigando ou querendo algo de mim. Então, o que acontece? Acaba que, sabe, aquele negócio do Scooby-Doo, que quando você vai encontrar lá no final do episódio quem que é a pessoa que tá ferrando com todo o rolê, é a própria pessoa, sabe? A pessoa que deveria tá fazendo a coisa certa, ou a pessoa que deveria
A pessoa que era a vítima está sendo seu próprio algoz. É mais ou menos nesse sentido. Você tira a máscara lá, quem é que tá ferrando com a minha vida? Sou eu mesma? Pois é, mas não é você mesma, né? Vamos fazer um recorte aqui de que, na verdade, nós somos construídos como se houvessem modos de ser dentro de nós. Pensa, tipo, no Divertidamente, aquele filme maravilhoso, todo mundo conhece, por favor, né? Se você não conhece, vai assistir Divertidamente. Lá dentro do Divertidamente, nós temos várias emoções. Cada emoção imprime nos comportamentos da personagem um jeito, um estilo de ser, porque cada emoção controla ela de uma determinada forma. Pensa que ao invés de emoções, nós temos modos de ser na vida. E cada modo de ser faz com que nós tenhamos comportamentos e pensamentos e um jeito de ser que é impresso na nossa vida. Então, por exemplo, se eu tenho esse lado carrasco que fica dizendo, você precisa dar conta, vai gravar. O que você tá achando? Que você pode simplesmente não gravar? E seus milhares de 2 seguidores, o que eles vão falar de você? Meu Deus, porque você não foi gravar? Várias neuras, várias loucuras. E aí, esse lado carrasco, ele existe, ele é um modo de ser. Mas existe um outro modo de ser que é um modo mais sábio, entendeu? Que vira e fala assim, querida, eu não devo nada pra ninguém. É um lado meio rebelde também, sabe? Eu sempre tive um lado meio rebelde. É um parêntese, né? É um lado meio rebelde também, de tipo, querida, eu não devo nada pra ninguém. Não paga as minhas contas. Não paga as minhas contas. O meu compromisso é com os meus clientes. Eles pagam os meus boletos. E eles trazem sentido pra minha vida através do trabalho que eu exerço, né? Então, tudo bem se eu puder e precisar dar uma pausa e depois voltar e tentar outra vez. Porque eu não sou refém dos meus pensamentos. Eu não sou refém da minha história de vida. Eu não sou refém de voz nenhuma que não seja a voz que eu escolho que vai tomar conta de mim naquele momento. Então eu tiro esses deverias aí, coloco cada coisa no seu lugar e boto ordem, né? Boto ordem no rolê e digo quem é que manda. É fácil de jeito nenhum, né? Então, vamos fazer terapia, não é verdade? Porque não é fácil. Mas, então, eu tava falando disso, né? Desse lugar de como que foi um desafio pra mim conseguir entender que não cabia tudo no mesmo momento, no mesmo espaço. De que o que era prioridade, e aí a prioridade eram os meus atendimentos. E a minha prioridade, a prioridade vamos colocar assim, que a prioridade nem sempre é uma coisa só, né, gente? Não dá pra gente falar que é, porque a gente sabe que não é. Então, a minha prioridade sou eu. Eu estar bem, eu estar com a minha saúde mental em dia, eu cuidar de mim, a minha prioridade sou eu. E aí, depois, vem a minha relação. Eu sou casada, pra quem não sabe, tá? Então, vem o meu relacionamento. Eu preciso estar bem com meu marido, eu preciso estar feliz com ele, eu preciso não, né? Eu quero, eu desejo e eu sou feliz com ele, então isso é uma prioridade pra mim. E depois entra o trabalho, que é um lugar também que eu escolho. Eu não vou usar o preciso, porque eu acho que eu escolho. Em todas as áreas da minha vida eu escolho. Até é interessante isso, né? De como que as palavras que a gente usa são importantes. Então, quando eu falo preciso, vem esse peso, essa sobrecarga, tá vendo? E aqui a gente olha pra leveza. Então, você tá vendo como que o meu lado carrasco, ele vem à tona de vez em quando, assim? Falando, eu preciso. Não preciso nada, eu escolho. É uma escolha consciente, é uma escolha leve. Então, eu escolho, em terceiro lugar, como prioridade, o meu trabalho, né? Então, os meus clientes ocupam esse lugar de prioridade na minha vida. Eu amo os meus clientes, eu sou apaixonada por eles e eu faço tudo o que é preciso por eles. Eu estudo, eu me dedico, eu faço o que for preciso. Enfim, estou ali de corpo inteiro. E aí é isso. E dentro dessas prioridades, elas precisam estar em pé, são pilares que precisam estar em pé. E aí as outras coisas depois são coisas que são importantes também, como por exemplo, a minha família, que não é o meu marido, né? Porque minha família é meu marido. Depois o resto é família de origem, parente, enfim. Então a minha família de origem, por exemplo, que também é importante pra mim. Criação de conteúdo, que é importante pra mim, os meus amigos, que é importante pra mim. Enfim, aí entra outras coisas que são importantes e que aí dentro desse emaranhado aí de coisas, a produção de conteúdo foi
eu precisei diminuir. E tá tudo bem, tá tudo certo. Porque aí a gente entra no lugar de autocompaixão, com as suas limitações. Viu, Tamires? Ai, meu Deus do céu, difícil, né? Oh, meu Deus, como ter autocompaixão com a gente, com as nossas limitações é difícil. É, meu marido fala muito assim, ai, você quer ser perfeita, você não é Deus. Eu falei, eu sei, não sou, né, mas limitada. Mas dentro dos meus limites, como que eu faço pra estar o mais próxima possível desse lugar de acertar o máximo possível? Não vou colocar esse lugar de perfeição, mas de acertar o máximo possível, porque é uma das coisas que eu trabalho na minha vida, né? É uma das dificuldades que eu tenho. Você tá vendo que esse podcast tá muito próximo, né? Ai, gente, tô falando como se você estivesse sentado aqui, como se a gente fosse amiga, por favor. Por favor, não me exponha, não me cancele, hein, queridas? Por favor, dá um like, faz um comentário. Nossa, não é possível que você não pode fazer um comentário. Enfim, trazendo de novo a questão da autocompaixão, é esse lugar da gente olhar pra gente e falar assim, que bonitinha que você é. Cheio de defeito. Que coisa bonita, que coisa linda que você é. Cheio de defeito, cheio de pormenores pra ser lapidado. Quanta coisa boa você ainda pode construir, quanta evolução você ainda tem pela frente, porque você é um ser limitado. Então você vai evoluir muito, entende? Eu sempre digo assim, que eu não vejo a hora, não é que eu não vejo a hora, vai. Ah, eu acho interessante pensar que eu vou ter uns 80 anos, assim, e eu vou ser muito, muito sábia, assim, sabe? Eu vou ser, tipo, muito velha, então eu vou ter muita sabedoria. Porque eu vou ter pensado muita coisa, eu vou ter estudado muita coisa. Olha que coisa boa. Não é uma coisa boa a gente pensar que a gente vai envelhecer e que aí a gente vai ter mais conhecimento, mais sabedoria, a gente vai conhecer mais coisas. Isso é maravilhoso de se pensar. E aí, isso entra também nesse lugar da autocompaixão. Você ainda não sabe. Quantos anos você tem? Diante dos 100 anos de vida que você vai ter, oremos. O que você sabe da vida? Que tá começando e tá querendo já sentar na janela. Entende? E você sabe que eu não tô falando, não é que eu tô falando pra você não, eu tô falando pra mim também, né? Então esse lugar de autocompaixão, de olhar pra você e falar assim, mas você não sabe nada. Você tá começando na vida ainda. Mas mesmo se você estiver ouvindo esse podcast e você tiver 80 anos, parabéns, você ainda tá evoluindo, tá bom? Né? Enquanto ainda não houve o seu último suspiro, você ainda tem tempo de evolução. Olha que coisa boa. Então, a gente ter autocompaixão, esse lugar de se acolher, se abraçar, sabe? Olhar para os nossos erros, para as nossas mazelas, para as nossas dificuldades, com esse lugar de tipo assim, nossa, eu consigo me amar mesmo tendo tantas dificuldades, mesmo sendo tão errada, tão falha. Eu gosto de pensar de como a gente reagiria se uma amiga nossa chegasse chorando, assim, aos prantos, falando, meu Deus, eu errei tal coisa, ou pedindo desculpa, eu fiz tal coisa errada. O que você diria pra ela? Ou então de pensar numa criança, uma criança que você ama. Uma criança que você ama chega perto de você e fala assim, nossa, eu fiz tal coisa errado. Ah, eu quebrei tal coisa. Você vai xingar ela, escorraçar? E humilhar, ou você vai falar assim, tá tudo bem, a gente compra outro. Ou você vai trazer uma reflexão, né, de tipo, olha só, você precisa ter mais cuidado, né, você não deveria ter feito assim, mas os erros acontecem. Da próxima vez você vai tomar mais cuidado ao fazer tal coisa, vai usar isso como aprendizado e levar pra sua vida, pro seu crescimento, pra sua evolução, mas tá tudo bem. Tá tudo bem você ter errado. E pode chorar. Pode sofrer. Porque a gente sofre mesmo quando a gente erra. Quando a gente é uma pessoa responsável, né? Quando a gente é irresponsável, às vezes a gente erra e não se importa. Que não é meu caso. O que talvez não seja o seu caso também. Porque a gente que se importa, a gente erra e quase morre. Mas trazer essa leveza da autocompaixão é muito importante. Dar os 3 tapinhas nas costas e falar, tá tudo bem. Aconteceu algo de errado, mas dá pra tentar outra vez? Dá pra resolver? Dá pra poder fazer de novo? Tente outra vez aí, de novo.
ilustrando pra gente um caminho de amor, de autocompaixão. E aí a gente entende que cada coisa tem seu tempo, cada coisa no seu dia, no seu momento. Isso é pra agora, isso aqui em breve, isso aqui distante. Isso aqui não faz sentido, talvez um dia faça. Teve uma amiga que uma vez falou, e teve uma psicóloga também que já falou isso pra mim, o seguinte, que às vezes a nossa mente fica muito criativa, né? E aí a gente tem um tanto de ideia, um monte de coisa pra fazer, um monte de coisa que fica aqui voando na cabeça. E aí, de entender que você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, olha só que novidade, que descoberta. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, mas você pode dedicar o tempo mínimo necessário para que aquela ideia não se perca, porque você tem tempo de vida para poder lidar com aquilo, você tem tempo de vida para poder revisitar aquilo, você tem tempo de vida para poder tentar fazer aquilo dar certo em outro momento. Então, para não deixar perder, sumir aí no ar, você pega e deixa anotado, coloca lá as suas ideias, escreve, deixa anotado, deixa, às vezes você não vai deixar anotado, mas você deixa como plano de fundo assim na sua mente que aquilo é algo que faz sentido pra você e que você gostaria de fazer no futuro, não é? Porque tudo isso é importante de ser categorizado, para que a gente entenda também que a vida não é só agora, né? Apesar de que a gente só tem agora, só tem um momento, mas de que existem sonhos, existem planos, existem desejos que estão lá na frente. Ter essa noção também de que existe algo para o depois, que você mais ou menos já sabe o que é, porque você já deixou anotado, existe algo pro teu depois. Isso traz também uma esperança de vida, né? Então, onde é que você tá deixando teus sonhos? Sabe? Aqueles sonhos que você tem que às vezes não podem ser feitos agora, ou aqueles sonhos que foram interrompidos, quantos sonhos foram interrompidos, e que às vezes tá na hora de tentar outra vez, ou que você pode buscar e trazer pro teu radar, de que pode ser tentado outra vez. Às vezes, as coisas deram errado no passado porque você não era a pessoa que você é hoje. Mesmo você sendo a mesma pessoa, você tem o mesmo nome, o mesmo CPF, você não é a mesma pessoa do passado. Você sabia disso? Você não é a mesma pessoa do passado. Pensa na pessoa que você era 10 anos atrás, a sabedoria, a percepção de vida, de mundo que aquela pessoa tinha. E agora, 10 anos depois, como que você se vê, como você se enxerga, quem você é hoje? Vamos aumentar esse tempo? Vamos olhar 20 anos atrás? Vai falar pra mim que você é a mesma pessoa? Se você é a mesma pessoa de 20 anos atrás, olha, vou te falar, você precisa realmente avaliar isso, porque talvez você esteja se desenvolvendo um pouco na vida. E isso é um prejuízo para você, porque a gente tem tanto para aprender no mundo e tanto para evoluir, e evoluir é algo que leva a gente para mais perto da gente, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente se aproxima da gente, você acredita? O autoconhecimento mesmo, que a gente aprende na terapia, que a gente aprende através das experiências de vida, o autoconhecimento entra nesse lugar de que quanto mais a gente aprende sobre a gente, mais perto da gente fica, porque quando a gente não se aproxima da gente, a gente tá muito cheia do outro, da sociedade, dos nossos pais, das opiniões do outro, porque tudo isso vai imprimindo uma marca em nós. E aí, quando a gente vai pra vida, a gente nem sabe quem a gente é direito, se a gente é quem a gente é de verdade, ou se a gente tá sendo uma versão impressa da opinião dos outros. E tá tudo bem, tá? Isso aí não é uma crítica, não é tipo, você é uma pessoa péssima porque você deixa os outros imprimirem algo em você. Isso aí é um sistema. É a forma como a vida acontece. E que bom que é assim também. Já pensou se a gente tivesse que se criar como uma folha em branco sozinho? Talvez fosse mais difícil. Então o outro empresta pra gente visões, percepções, pensamentos, jeito de ser, que vai imprimindo na gente o que a gente é. Só que aí, assim, a gente precisa ir fazendo a separação do joio e do trigo, né? Então a gente separa aquilo que é nosso, aquilo que faz sentido, daquilo que não faz sentido, daquilo que é do outro, daquilo que vem do outro, que pode ficar com o outro. Mas é isso. Então, olha pros sonhos que foram interrompidos, para as coisas que foram interrompidas, para a pessoa que você era quando você interrompeu aquele sonho, de que agora você é uma outra pessoa. Ou então, quais são os atributos
qualidades, percepções, mudanças, características, qualidades, eu falei qualidades? Que você precisa ter para você se tornar a pessoa que você deseja. Então, assim, tá, se você deseja trazer à tona um sonho, algo que no passado você fez e que você não deu conta de continuar, você quer tentar de novo? Então, como seria para você entender quais são os atributos que você precisa ter hoje? Então, por exemplo, no passado eu gravei um podcast, eu gravei um vídeo e eu não dei conta depois de continuar. Tá, mas o que você precisa hoje para poder fazer isso de novo? Às vezes você vai mudar o formato, às vezes você vai mudar a forma de entrega, às vezes você vai mudar a forma como você vai gravar, sei lá. Ou então, às vezes, você vai ter que trazer uma habilidade mesmo interna, né? Às vezes é mais disciplina, às vezes é mais foco. E como que você pode fazer isso? Enfim, é entender aquilo que a gente precisa para pavimentar o caminho que nos leva até os nossos desejos, até os nossos sonhos, que são desejos e sonhos que a gente merece realizar. Pra gente já ir finalizando, eu quero te dizer que você tem o direito, sim, de dizer que não é agora o momento e de trazer a sua pausa, ou então de dizer que tá na hora de tentar de novo. Todas essas possibilidades são legítimas e eu não sei qual é o seu momento, então eu não quero dizer pra você tente outra vez, é o momento, porque talvez não seja. Mas também saber que a pausa te traz a possibilidade de futuramente tentar outra vez, traz um alívio pro nosso coração, não traz? Que esse podcast possa trazer esse alívio pro seu coração, de que você pode ficar em paz enquanto não é o seu momento de tentar outra vez, ou de que você levante a cabeça, sacode a poeira e vamos lá tentar outra vez. Eu sei que às vezes a nossa mente fica um pouco sofrida em relação à justificativa que a gente vai dar pro outro, né? Eu gravava vídeos pro YouTube com uma certa frequência. Ano passado, 2025, eu pausei por tempo indeterminado porque eu tava entre outras coisas, mas foram dois motivos principais, mas um dos motivos é que eu tava passando por um luto muito importante, e luto não é só pessoas que morrem, tá, gente? Quando a gente tá passando por um ciclo que se encerra, a gente pode dizer também que a gente tá passando por um luto e as sensações são tão semelhantes quando alguém falece, né? Então, uma parte de mim precisou morrer, e algumas situações aí também. E eu não era capaz de lamber as minhas feridas e chorar a minha morte enquanto eu servia o outro nesse lugar do YouTube, nesse lugar da entrega de conteúdo. Por isso eu diminui o meu uso das redes, a minha expressão nas redes sociais. Não pode estar a serviço do outro, sabe? E às custas de mim ou da violência contra partes minhas. Eu não posso permitir que isso aconteça, porque eu jamais voltarei para esse lugar de me torturar por alguém, seja quem for. E mesmo que esse alguém não seja especificamente alguém, né? Não tem alguém específico, mas tem essa egrégora que a gente fala que é um lugar da produção de conteúdo e que traz esse peso, essa responsabilidade. Ao mesmo tempo, né, que tudo isso acontecia, tinha uma justificativa real, e da forma que estava além dessa justificativa, né, dessa questão do luto, a forma como estava estruturada a minha clínica no momento, eu não poderia acolher mais clientes, e eu percebi que eu vivia um padrão, eu repetia um ciclo, onde eu acabava me colocando num lugar de guerreira mesmo, sabe? Aquela forte, e aquela que precisa se esforçar demais, pesar demais, ter pouco tempo para relaxar, sabe? Pouco tempo para ficar de olho fechado, respirando ar puro, com o rosto virado pro sol, ou respirando fundo, sentindo o aroma de um incenso bom assim no ar, sabe? E com uma música bem relaxante e gostosa no banho, com a luz apagada, sabe? Esse lugar de calma, de tranquilidade. Então, por ser muito guerreira, eu percebi, por exemplo, ser muito guerreira, mas querendo sair desse padrão, tá? Porque é uma luta constante. Eu acho que eu vou morrer lutando contra esse padrão aí. Aliás,
enquanto eu viver, eu vou escolher deixar pra trás esse padrão. As palavras têm muita força, eu acredito nisso, né? Então, sempre quando eu percebo que eu tô repetindo palavras ou frases que me levam para o lugar de peso, eu faço questão de remodelar minha mente. Eu não vou apagar aqui, voltar e falar como se eu ainda não falasse na forma de peso, porque eu não tenho leveza na alma 100%. Eu sou uma pessoa que fui criada para ser forte, para ser guerreira, então a leveza é meu antídoto diário e é o meu lugar de escolha diária e eu preciso estar atento o tempo todo para ocupar esse lugar. Mas, então, por não ser capaz, e é difícil para mim falar isso, não ser capaz, né? Porque custaria minha alma ser capaz de dar conta de produzir muita coisa. A serviço de quê? Se eu não poderia trazer mais clientes para minha clínica, se eu não queria naquele momento fazer outros projetos que pudessem acolher um grupo maior de pessoas, porque precisa de uma energia psíquica que eu não tinha no momento. Então, pra quê, né? Pra quem? Pra quem eu faria esse caminho? Pra quem que eu estaria escolhendo isso? Não era por mim. Então, eu precisei escolher, mas estou tentando outra vez. E com muito amor, sabe? Com muito orgulho, com muita coragem, com muito orgulho, com muita honra mesmo, assim, de olhar e falar, caramba, quantas vezes a comunicação me puxou de volta, né? Quantas vezes a comunicação foi um espaço seguro para mim, quantas vezes a comunicação se mostrou sendo o meu lugar. Para finalizar, eu sei que talvez você esteja pensando, mas como que eu faço para voltar? Para dizer, olha, eu tô aqui e eu vou seguir aqui, tá? De onde que eu parei? Tô seguindo. E a vergonha, às vezes, de ter parado, a vergonha de não ser perfeita, né? Como se fosse possível ser, né? A gente sabe que não é possível. Onde que eu encontro essa motivação para recomeçar? Não tem resposta certa ou resposta fácil para isso. Às vezes é sobre fazer mesmo sem motivação, ou mesmo com vergonha. É sobre fazer por você e não pelo outro, não por aquilo que esperam de você. Você tem coragem ou vontade de se esconder de si? Será? Não? Não tem, não? Nem eu. Então a gente vai se mostrando por nós, não pelos outros. Porque assim, a gente disse que faria, né? A gente disse que faria em algum momento. E sempre é um bom momento para recomeçar. Então, tente outra vez. Gente, encerramos! Como é que a gente encerra? Ai, meu Deus, que delícia! Foi conversar com vocês. Eu tô sentindo como se vocês estivessem aqui, entendeu? Tô feliz. Eu quero te pedir que você deixe qualquer comentário, seja um emoji, se você ouviu até aqui, que você deixe uma frase, qualquer coisa. Deixa eu saber se esse podcast tocou seu coração, se fez sentido pra você, o que você vai tentar outra vez, o que você vai recomeçar. E é isso, vamos juntas, tá? Eu vou falar no feminino, que a maior parte do meu público é feminino, mas vamos juntos também, sejam bem-vindos todos os homens aí também. E é isso, vamos nesse caminho, nessa jornada. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Me comprometo, me responsabilizo comigo e com vocês de estar aqui mais vezes. Se você está me vendo naquele aplicativo vermelhinho de vídeo, pois eu estou falando em áudio com você, mas eu estou aqui. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Se você está me vendo na plataforma verdinha de áudio, você deixa seu comentário, tem como deixar comentário aqui. Você curte, tem como curtir. Se tiver como curtir, você curte. Compartilha com uma pessoa especial, independente de onde você tá me ouvindo. Você compartilha com alguém especial, fala assim, nossa, olha isso aqui, lembrei de você. Vamos tentar outra vez várias coisas. E é isso, hoje eu fico por aqui, mas a gente se encontra em breve. Até lá e escolha a leveza.